Fala aí pessoal, beleza? Afinal de contas, você sabe o que é Business Intelligence? E você sabe também o que o analista, o engenheiro e o cientista de dados tem a ver com o Business Intelligence? Então fica comigo que eu vou te ensinar de uma maneira muito simples. Mas antes eu já gostaria de pedir para você curtir, comentar aqui para ajudar no engajamento e se inscrever nesse canal. 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. E você vai me ajudar muito se inscrevendo no canal e curtindo aqui o meu conteúdo que eu faço com muito carinho para vocês. E para quem não me conhece, o meu nome é Bruce Fonseca, eu sou administrador, especialista em Business Intelligence, sou instrutor de treinamentos de SQL, Power BI e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado desse nosso ambiente da análise de dados. Beleza? Então já deu aquele curtir para apoiar o trabalho do tio aqui? Então vamos para o vídeo. Vamos lá pessoal, então o que é o Business Intelligence? Se nós formos apenas traduzir, ele é inteligência de negócio, essa é a tradução literal do Business Intelligence. Mas o que nós precisamos dessa inteligência é o conhecimento do negócio através dos dados. E para ter todos esses dados aí, para conhecer o negócio, nós precisamos aí de um conjunto de técnicas, processos, tecnologias e ferramentas de Business Intelligence para ter acesso a esses dados para nós analisarmos os dados e conhecer melhor o nosso negócio através dos dados. E para funcionar todas essas técnicas, processos, tecnologias e ferramentas, nós precisamos de uma arquitetura de Business Intelligence. E para deixar muito claro essa arquitetura, eu vou mostrar uma arquitetura tradicional de Business Intelligence. Hoje em dia já tem muitos outros modelos, o pessoal já pega os dados direto do Data Lake, tem lugar que não utiliza o LAP, e basicamente cada empresa adota uma estratégia visando qualidade dos dados, performance e custo. E nessa arquitetura tradicional de BI, o que nós temos? Assim como temos em outras também, a fonte dos dados, que pode ser arquivos de texto, planilhas de Excel, XML, CSV, APIs diversas por aí, que hoje em dia é muito normal. Temos aí outros bancos de dados de outros sistemas e até bancos de dados de CRM, ERPs também. Mas a gente precisa organizar, consolidar e armazenar esses dados em uma estrutura que seja simplificada para o Business Intelligence. Então, o que é feito? Geralmente, a gente pega todos esses dados aqui de diversas fontes e faz um processo de ETL, que significa, ETL é o Extract, você vai extrair esses dados de algum lugar. O T é o de Transform, que você vai extrair eles, mas você precisa transformar, tratar esses dados. E o L é de Load, que é carregar eles. Então, o que você vai fazer aqui, ou o que o BI faz, é extrair os dados, transformar eles e carregar eles em um outro banco de dados. E nesse outro banco de dados, ele é um banco de dados modelado e simplificado, voltado totalmente para a análise de dados. Por exemplo, ao invés de você precisar fazer um monte de importações de dados, transformar esses dados em uma estrutura, uma arquitetura de BI, você já vai ter esses dados aqui modelados, organizados, armazenados, geralmente em um lugar só. E basicamente, após essa transformação e carregamento dos dados, você vai ter os dados modelados e simplificados para você analisar os dados. E geralmente quem faz todo esse processo aqui é o engenheiro de dados. Então pessoal, dica do Bruce aqui que eu pratico no meu dia a dia, trate muito bem essa galera aqui. Que quando você precisar que eles incluam uma coluna, faça alguma alteração, o ótimo relacionamento com os engenheiros de dados vai fazer toda a diferença no seu resultado final com a análise ou a ciência de dados. Claro, depois que ele faz todo esse processo aqui de extrair, transformar e carregar os dados, nessa etapa aqui, geralmente nós, analistas e cientistas de dados que entramos. Por quê? A partir daqui, a gente consegue conectar os nossos dados, seja aí num Data Warehouse, onde tem todos os dados de todos os sistemas aqui, ou em Data Marts, que são
pequenos data warehouse ou pequenos bancos de dados que normalmente são separados por unidades de negócio. Por exemplo, eu tenho um data mart de vendas, onde tem dados principalmente de vendas. Eu posso ter um data mart de produção, onde as tabelas, o foco delas são dados de produção. Eu posso ter, por exemplo, data marts de financeiro, onde vai pensar em budget, venda, unidades de negócio, está tendo lucro ou não, e por aí vai. E eu posso ter também, pessoal, uma camada além dessas duas aqui, que são os nossos modelos de dados ali, que podem ser feitos ali, por exemplo, sei lá, no Oracle OLAP, ou no Analysis Service, ou em outra tecnologia que tragam os dados de uma forma dimensional. É legal que nesse modelo aqui, quando a gente tem, por exemplo, o Analysis Service, além dos dados que já vem cru do banco de dados, como valores, datas, descrição, coisa e tal, a gente consegue colocar medidas aqui também. E isso é legal que facilita demais aqui o trabalho do analista de dados, principalmente pensando em Self-Serve BI, que é quando você disponibiliza um modelo de dados para um analista de dados. Ele não precisa ser um analista de dados avançado e ele basicamente arrasta os campos e cria o relatório dele aí no Power BI, por exemplo. E depois que nós temos esses dados aqui todos disponibilizados ali, nós podemos conectar o nosso Power BI, por exemplo, a um modelo de dados aqui, ou a um Data Mart, ou até mesmo no Data Warehouse. Isso pode ser feito também através aí de um SQL Server Management Studio, que você vai conectar e ter essas mesmas fontes aqui, ou de um Python, por exemplo, ou outra linguagem como R, por exemplo, e você criar aí uma análise ou um relatório ad hoc, por exemplo, que é quando você não vai ter algo constante, é um estudo que você está fazendo basicamente aqui, né? Quando você tem algo muito constante, uma visualização, um processo, uma venda, algo que você precisa acompanhar, normalmente você faz no Power BI, e quando você precisa de uma análise específica ali, você acaba utilizando o próprio SQL ou Python, R, por aí vai, para fazer uma análise específica. Ou quando você precisa criar aí modelos aí de inteligência artificial, machine learning ou LLM, por exemplo, você também vai utilizar essa camada de dados aqui. Então, pessoal, para diferenciar um pouco, o engenheiro de dados vem até aqui, disponibilizando os dados para a gente, e nós, analistas e cientistas de dados, utilizamos esses dados disponibilizados pelo nosso amigo engenheiro de dados para criarmos nossas visualizações, nossas análises e nossos modelos de machine learning, outras técnicas e ferramentas de data science também. Beleza, pessoal? E pensando em resumir tudo isso, o que nós temos aqui é toda uma arquitetura para disponibilizar as informações, e essa arquitetura foi feita com um conjunto de técnicas, ferramentas, processos, para disponibilizar todas essas informações que vieram de diversas fontes, passaram por processos, foram armazenadas e disponibilizadas para, no fim, nós, analistas e cientistas de dados, conseguirmos disponibilizar ao usuário final, que é o tomador de decisão, as informações de uma forma visual e simplificada para que ele possa tomar decisões baseadas em dados e também através dos insights que nós fornecemos para esses tomadores de decisão. Pessoal, eu espero que tenha sido muito claro para vocês, até porque se você for ver de uma maneira geral, é muito simples. Mas se você fizer apenas curso de Excel, ou apenas curso de Python, ou Power BI, ou SQL, você não vai entender todo esse contexto aí que é o nosso Business Intelligence. Então, a análise de dados, ou a ciência de dados, é apenas uma parte desse processo que depende muito desses dados organizados, armazenados, modelados e bem tratados pelo nosso amigo engenheiro de dados. Então, o engenheiro de dados é a pessoa que vai tratar bem esses dados aí. Trate bem o engenheiro de dados também, porque a gente depende muito deles. Mas tem alguns lugares que nós, analistas de dados, fazemos todo esse processo aí, desde a coleta dos dados. Tem lugar que o engenheiro de dados faz todo o processo também dos relatórios. Tem lugar que o cientista de dados faz todo esse processo. E isso depende de empresa para empresa. Depende de qual é a estratégia de disponibilização de dados que a empresa está adotando.
Mas o normal é nós, analistas, cientistas de dados, pegar esses dados bem cuidados e tratados pelo engenheiro de dados, fazer pequenas modificações ali para encontrar insights nesses dados e disponibilizar ali para os tomadores de decisão. Gostou do conteúdo, pessoal? Já dá aquele curtir aqui para apoiar o trabalho do tio dos dados aqui. E se faltou alguma coisa ou você não concorda com algo que eu falei, por favor, deixe nos comentários também que eu vou adorar ler e responder com certeza. Não esqueça de se inscrever nesse canal e deixe seus comentários do que achou dessa aula, se gostou desse modelo, para que eu possa fazer outros vídeos nesse formato também. Beleza? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!